Então, Jesus estava entrando
vitimista. Eu olho para a minha vida e para as minhas dificuldades, para os meus problemas, e eu falo assim: tadinho de mim. A gente precisa levantar a cabeça. Sabe por quê? Aquela viúva não sabia, não imaginava o que ia acontecer. Eu ouso dizer, deve que ela nem conhecia Jesus. Mas a gente conhece. E, gente, como se não conhecesse. Fala sério, quantas vezes na sua vida você já ouviu esse evangelho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes você já leu, ouviu, falou, escreveu? Às vezes Jesus usa uma frase bonita para pôr alguma coisa, coloca essa. Eu estou mentindo. Aí não guarda a palavra no coração. A gente fala daquilo para fora. Mas tá tudo bem. Nossa, parece pesado, mas não é. Tá tudo bem. Sabe por quê? A viúva que gritou a Jesus. O evangelho diz que ela chamou por ele. Ela suplicou, ela estava fazendo escândalo, ela estava. O evangelho diz isso. Olha só. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que estavam levando um morto, filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade ia com ela. A viúva não falou com Jesus, não fez escândalo, não chorou, não gritou socorro, não falou, Deus me mandou. Ela estava fazendo aquela caminhada lá. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. E eu, depois que a Mari estava assim, por isso que eu estou falando, se você fez como eu te fiz, misericórdia. Não é você que saiu da sua casa. Não é. É o Senhor que te trouxe. E não é você que dá o primeiro passo. É Ele. E não é você que chega primeiro implorando, porque se fosse, gente, a gente estava perdido, porque nós já sabíamos o caminho. Ali no Evangelho, que é o tema do culto de hoje, antes de Jesus proclamar: eu sou o caminho, Tomé perguntou: mas para onde você vai, Senhor? Nós já sabemos o caminho. E Jesus mudou para se respondeu e disse: eu sou o caminho. Então, assim, Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe que nós somos cabeça dura. Deus sabe que vai demorar e vai travar e vai dar um passo atrás. Deus sabe. Deus sabe que você pensou em desistir. Deus sabe que você duvidou. Ele sabe. E se dependesse de você, você não estava aqui. Mas depende primeiro dele.
levanta-te. E aquele jovem morto ressuscitou e foi devolvido pelo Senhor para a mãe dele. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Ah, mas se Deus pode curar e ressuscitar, então por que essa pessoa que era tão importante para mim morreu? Morreu?
Porque a gente depende da palavra. E não é no domingo, na missa, não, é todo dia. E eu leio quando eu tenho tempo. Eu não estou falando isso condenando você, eu leio todo dia. Eu não estou falando para condenar, eu estou falando para dizer assim: tem um manual. Essa palavra é péssima, mas é isso mesmo. Existe um caminho todo escrito aqui, ó. A história está aqui. As cartas de amor de Deus para nós estão aqui. Na missa, tem a celebração da palavra. Eu aprendi esses dias. É tão importante quanto a da Eucaristia. Tão importante quanto, porque a palavra de Deus é viva, eficaz. Ela cumpre o propósito. E a gente tem a Santa Missa. E a gente tem Jesus Eucarístico. E a gente tem adoração. E a gente tem mil e um caminhos. Mil e uma possibilidades. Jesus se dá no pão. No pão. E eu como. E eu contemplo. Isso é verdade. Não é teatro, não. É verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a revelação. Jesus é a plenitude de quem Deus é. Aí não tem uma pergunta. Tem uma pergunta. A maior graça que Jesus fez pela Vila Viúva, qual foi? Qual foi? Fala aí pra mim. Qual foi o milagre que Jesus fez pra ela? Ressuscitar o filho dela. Foi? 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 Esse é o maior milagre? Qual foi? Aquela viúva estava caminhando no caminho de morte, certo? Jesus cruza o caminho dela. Ela muda de direção. Estou indo para lá. Eu me encontro com Jesus. Ele fala assim, ó, segue. E eu mudo de direção. E o caminho que antes estava me fazendo mal, estava me separando de Deus, estava me levando no enterro. O caminho que estava me sufocando fica para trás. E eu viro para seguir Jesus. A maior graça é uma grande graça. Eu fui morto de volta. Mas não foi a maior graça. A maior graça foi que num dia qualquer, triste, no mais difícil, Deus se revelou para aquela mulher. Se ela era judia, não sabemos, mas se ela era judia, se ela era da região judaica, então ela cresceu. As mulheres não tinham tanto acesso, então ela cresceu ouvindo falar de um tal Deus lá em cima, do Criador de tudo, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Ela sabia alguma coisa? Ela sabia. Mas de repente, gente, para ela, no vídeo, para aquela multidão ali, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava diante dos olhos deles. A maior graça da vida daquela mulher foi ter encontrado com Jesus. Essa é a maior graça. E se Jesus não tivesse ressuscitado o filho dela para a vida na terra? E se ele tivesse passado, se apresentado, consolado, não chores, abraçado, falado para ela: eu sou o caminho, a verdade e a vida, segue. Você vai ver seu filho de novo um dia. E se ele
misericórdia, nós estamos vivendo como mortos. Misericórdia. Nós estamos fazendo um caminho de luto que a viúva estava fazendo. Só que Jesus já cruzou o nosso caminho. O dela ele não tinha cruzado ainda. O nosso ele já cruzou. E não foi uma vez só. E a gente continua vivendo de luto. Chega! Eu tô falando pra mim, chega! Chega! Nosso coração grita por Deus. O nosso coração implora a presença dEle. O nosso coração precisa de Jesus. Não é opção. Eu tenho escolha? Tenho. Entre duas coisas. Uma vida plena e a outra miserável. Isso. Mas nós escolhemos. Não. Aí eu falei com o Padre Mike, ele está me ajudando muito. Eu falei com o Padre Mike esses dias, tal, falando sobre algumas questões. Ele falou assim para mim, minha filha, será que você não está tentando? Será que você não está querendo que Jesus seja a sua expectativa, ao invés dele ser quem ele realmente é na sua vida? A minha expectativa, né? É que eu vou cair, Jesus vai pegar um chicote. Sai daqui! Sai daqui! Você não merece! Vai embora! A minha expectativa. A minha expectativa, ou pode ser o contrário. Ah, Senhor, eu preciso tanto do emprego. O Senhor me dá um emprego. Aí sai da igreja, Jesus vai me dar. Aí nada acontece e fala assim: mas eu não ligo. Eu não ligo pra mim. Aí Padre Michael falou isso. Será que você não está vivendo da expectativa de quem Deus é? Ele é muito mais do que categorias. Muito mais do que um gênio da lâmpada que vai atender ou não o meu pedido. Muito mais. Deus é mais. E ele traduziu isso numa frase completa. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu não posso querer escolher a perdição, a mentira e a morte. Eu preciso saber escolher. Eu preciso tomar posse do meu batismo. E a Ellen White disse outra coisa que você já sofreu. Que ela está aqui onde ela pediu para estar. Para estar servindo aqui. E ela quis estar aqui. E Deus deu a honra a ela. Honra. Honra. Eu não mereço nada disso. Nós não merecemos. Não é sobre. Não é.
E aqui, nesse espacinho que a gente dá hoje, nessa noite, no espacinho que a gente dá de falar assim: Deus, eu quero que Ele faz maravilhas, porque não depende de mim. Quem faz é Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Eu só preciso deixar. Eu permito, Senhor, eu permito. Sim, eu quero. Sim, eu creio. Eu creio. A oração que eu sempre faço na hora da comunhão, eu sempre falo isso aqui também. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu creio. Porque a gente quer esperar sentir. Você entra na adoração, você quer esperar olhar para Jesus e sentir. Eu creio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele dia que a viúva teve que revelar a face do Pai, na face de Deus. Estava ali na frente dela Deus. Deus vivo, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque eles são três em um só. Naquele dia ela foi, através de Jesus, ela foi ao Pai. Ela conheceu o Pai. E você? Eu quero conhecer o Pai hoje. Eu quero. E você? Nós vamos ter uma dinâmica, o Renato vai me ajudar. Como eu falei, precisa de um passo, de uma atitude. Cansado do microfone agora, mas precisa de um querer, de um movimento. Tem uma canção que eles vão cantar, todo mundo conhece. Eu acho que a gente pode ouvir a primeira parte antes de fazer a nossa frase. Mas já vai se preparando aí, é o seguinte: vocês vão se sentar de dois. Aí, se tiver algum casal, pessoas que se conhecem, que da mesma casa, tenta trocar, só para viver essa experiência. Senta de duas pessoas. A gente vai ouvir uma canção e depois que a gente ouvir a primeira parte, vocês vão conversar. Olha, hoje eu estou bem feliz, eu tenho que louvar o Senhor, porque Ele está tudo no lugar, amém? Louvado seja. Ou, nossa, hoje é isso que eu trago. Hoje eu trago isso. Hoje a minha situação é essa. Porque às vezes a gente precisa botar alguma coisa para fora, a gente não está fazendo. E quando a gente faz, a gente leva ao Senhor. Essa pessoa que vai estar do seu lado, é Deus mesmo que te viu. Você vai se colocar no lugar daquela viúva e liberar o filho. E essa pessoa que vai sentar do seu lado para te ouvir é Cristo que te viu. E parou. E disse para você: não chores. Mas se precisar chorar, ela chora. Aqui é um bom lugar para chorar. Já vai sentando aí, já e já vai se preparando. Essa música tá novinha? Ninguém conhece. Nova? Oh, meu Deus, fazia tanto tempo eu não mais te procurava. Oh, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como